Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Taurus no quarto trimestre, consequentemente no final do ano. A Taurus foi uma empresa que a gente viu bastante aí ao longo do ano, né? No final do ano ainda acompanhamos o Investors Day, né? O vídeo acho que de janeiro, alguma coisa assim, depois vocês dão uma olhada lá no canal. Ou seja, tem bastante vídeo, a gente já conhece a empresa. Hoje tá meio difícil aqui escapada da luminosidade. Mas enfim, a gente já conhece bem, já sabe bem como funciona, então dá para fazer uma análise um pouco mais crítica dos números, né, dos resultados, tá? Ao longo de 2021 a empresa deu um up violento, né? Ela já com certeza deixou o turnaround para trás, não é uma empresa de turnaround mais. Eu acho que é a última vez que eu falo isso, porque daqui em diante a gente trata ela como uma empresa normal, que tem seus potenciais, suas vantagens competitivas, seus pontos positivos. Tá? O processo de turnaround ela deixou para trás a partir do momento em que ela né, mudou da água com o vinho com a nova gestão. A gente já discutiu bastante isso, como é que os caras fizeram, né, todo esse trabalho. E hoje é uma empresa muito boa. Tá? Então, em termos de comparação do ano de 21 fechado com 2020, vai ser tudo assim, ó. Crescimento de 40% na quantidade de armas vendidas, 47% na receita, 48% no lucro bruto, desculpa, essa é a margem, né? O crescimento foi 63%, EBITDA 100 e pouco, lucro líquido, né? 2 vezes, né? Mais de 300%. Ou seja, né? Os números assim, olhando, né? Tipo, a gente nem consegue ter noção da magnitude do quanto o resultado da empresa melhorou, mas isso é esperado, já que, como ela veio nesse processo de recuperação lá do turnaround, você espera melhorias expressivas nos resultados, né? Você não tem um turnaround de sucesso crescendo 10% de receita, 20% de lucro, não, tem que ser isso aqui mesmo, 2 vezes, 3 vezes. Bom, agora, daqui em diante, por isso que eu falei no início do vídeo, vamos fazer um raciocínio um pouco mais crítico, né? Uma análise mais crítica do balanço. A gente não quer mais ver isso aqui já veio, já tá na conta, a gente já tá contando com isso. O que a gente quer ver é a progressão do resultado daqui em diante. Claro, não vai crescer muitas vezes daqui em diante, né? Ela já está num nível assim de maturidade razoável, mas tem que continuar crescendo, porque assim, você não investe numa empresa buscando assim essa melhoria operacional, aí ela melhorou, daqui em diante ela tem que trilhar o caminho dela como uma empresa já estabelecida, tá? Porque se ela não evoluir, não tem por que você continuar sócio da empresa. Então o que a gente vai ver não é só essa evolução do passado, principalmente em relação a 2020, mas como ela está se posicionando daqui para frente, tá? Esse é o nível de análise que a gente precisa até agora. Então todos esses números foram fantásticos, não tem nem o que falar, vai pagar dividendo aí para alegria de alguns acionistas, em especial. Enfim, vamos lá ver os números, tá? Focalmente. Então, essa comparação, quarto TRI 21 com quarto TRI de 2020, embora, né, não esteja nada de errado com isso, né, é um padrão você comparar com o mesmo período do ano anterior, porque você tem sazonalidades, né, características do ano calendário. Então, no varejo, por exemplo, você vende muito mais no final do ano, porque tem Natal, tem Black Friday, né? Então, cada empresa tem a sua característica. Por isso que normalmente se compara quarto TRI com quarto TRI, para você, né, desconsiderar essas evoluções aí do calendário. Porém, contudo, para Taurus não é a melhor comparação, porque ela melhorou muito de 20 para cá. Tá? Então, aqui a gente está comparando com uma outra empresa que ficou para trás. O que a gente precisa é comparar com o trimestre imediatamente anterior. Então, normalmente, com empresas que estão crescendo muito rápido e que não têm um grau de sazonalidade relevante, tá? Que aqui não é o caso, né? Você compara com o trimestre anterior e não com o quarto trimestre de 2020. Então, não está aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai lá no site da Taurus, vai pegar o release do terceiro trimestre e vai comparar. Porque é com esses números que a gente quer comparar o resultado que acabou de ser divulgado. Muito bem entendido esse ponto? É importante, tá? Saber o porquê e onde buscar a melhor base de comparação. Então vamos ver lá. Agora eu vou ter que fazer uma ginástica aqui. Será que eu consigo fazer isso? Ficou bom. Ficou razoavelmente bom. Então, em termos de receita líquida, né, tivemos uma evolução boa, né, de 718 para 820. É um crescimento que de um trimestre para o outro está muito bom, tá? Enfim, em relação ao mercado interno, né, um crescimento muito bom, é uns 10%, de 200 para 220. No mercado externo, mesma coisa, de 515 para 599, né, resultou em
né, um lucro bruto evoluiu bem, tá? De 370 para 396. Não foi um crescimento tão grande igual a gente estava vendo, 30, 40, 50%, mas é que agora ela já está num patamar lá em cima, né? Ela já é uma rentabilidade boa. Daqui em diante, ela não vai continuar crescendo exponencialmente, ela vai crescer de forma incremental. Outra coisa, né? De um trimestre para o outro, é óbvio que você cresce menos do que de um ano para o outro. Porque de um ano para o outro tem um crescimento incremental de 4 trimestres, tá? Então, um resultado bom de lucro bruto aqui, 396, com destaque, né? Enfim, para a redução aqui na margem. Então, a gente viu que o CPV ele aumentou também, 347 para 396, numa proporção maior do que a receita. Então, a margem caiu, tá? Isso a gente tem visto em várias empresas, que está com uma pressão um pouco maior sobre as margens, devido ao aumento em geral de custos, tanto de matéria-prima como de frete, enfim, já falamos aqui exaustivamente. Então, ok, essa queda aqui de 3 pontos mais ou menos de margem está sob controle. Tem mais um aspecto que a gente vai descobrir mais para frente no release para jogar nessa conta aqui, mas até agora, nossa análise crítica, a gente viu uma evolução dos resultados muito bom. Quando você está falando de mercado externo, você sempre tem que considerar efeito do câmbio, tá? Porque o câmbio pode mascarar ou potencializar um resultado e não ser aquilo que você está enxergando na empresa. Então, guarde essa informação, porque aqui uma evolução do mercado de venda no mercado externo em dólar, a gente teve uma evolução cambial no quarto tri, então guarda, porque a gente já vai falar disso mais para frente. E, enfim, um aumento uma pressão aqui nos custos, que é meio que a gente está vendo para todo mundo, enfim, faz parte. Mas a manutenção da margem bruta num patamar alto, ok. Tá. Em termos de despesas operacionais, a gente também viu uma evolução não negligenciável, tá? É normal você ter um aumento de custos à medida que a empresa cresce, mas você tem que ficar de olho, né? Como você olha, né? Pela margem operacional que tá aqui, pode ser EBIT, pode ser qualquer margem. Não tem no quarto tri a margem especificamente? Não, eles mudaram um pouquinho. Mas, enfim, você, para a evolução da margem, você vai acompanhando, vendo se essa evolução dos custos está compatível com o resultado da empresa ou não. A gente vê que o EBIT subiu, tá? Mas não subiu tanto, de 287 para 300, né? Não é uma evolução tão grande assim. Se a gente calcular essa margem aqui, cadê? Vamos lá, né? De 300 por quanto que é a receita líquida, 820, né? A gente vê uma pressão também na margem EBIT um pouco maior que a pressão na margem bruta. Claro, a margem bruta carrega essa pressão da margem bruta para a margem EBIT. Então, aqueles 3 pontos que a gente viu perder aqui, de 51 para 48, já estão aqui. Já teve mais um pouquinho ali dos 40 para os 36. Praticamente nada, né? Porque 51,6 menos 48,3... Sim, eu preciso de calculadora para fazer essas contas. 3,3, né? É praticamente nada da queda lá dos 40 para, né, 36,5. Ou seja, manteve bem o resultado dentro do que a gente está vendo. Depois disso, tá, tem menos importância as outras linhas, porque resultado financeiro vai ser uma função da dívida, do custo da dívida, a gente já vai ver que a dívida dela está sob controle, imposto de renda e tal, tem, né, enfim, não depende da empresa, tem questões sazonais, que a gente teve uma queda expressiva aqui no imposto nesse trimestre. Então, o lucro líquido veio de 200 milhões, veio bem acima do terceiro tri. Mas foi mais essa questão tributária, tá? Um pouco do resultado financeiro e mais questão tributária. Você viu, ó, de 168, tá, pode ser esse aqui, tanto faz o lucro que você quiser usar, para 200, dá a impressão que cresceu muito, né? 25% de crescimento de lucro líquido trimestre a trimestre, é muito forte. Mas foi mais por questões não afetas à empresa. A gente viu que a empresa evoluiu ali, né, com uma pressãozinha de custos, um crescimento ok. Então, essa é a análise crítica que vocês têm que fazer de todas as empresas, tá? Não é uma análise passiva, só olhar e ver assim, subiu aqui, caiu aqui. Você tem que tentar entender o porquê. Receita subiu? Subiu. Ótimo. Né? A receita subindo pode ser evolução de volume, evolução de preço, né? Evolução de câmbio, se for externa, a gente já vai ver de onde vem. Tá, o CPV, os custos aumentaram, mas por que aumentou? Porque a empresa está ineficiente, isso seria ruim. Ou porque, né, tá tendo inflação no mercado e não é culpa dela. Né? Mais pro segundo caso. Então você tem que, não só a primeira camada ver os números, mas tentar entender o porquê, né? E num terceiro momento pegar esse porquê, esses porquês, né?
comprometem a empresa daqui em diante, foram coisas que aconteceram e ela não tem culpa, são coisas que vieram e não vão se repetir. Então é isso que você tem que fazer para cada análise, cada empresa. É assim que a gente vai evoluindo, tá? Enfim, aqui tem uns outros indicadores, EBITDA, ajustado, quase não tem ajuste, né? Mas uma facilidade aqui. Enfim, vamos lá item por item, agora vem mais detalhes. A mensagem de administração, o release deles tem bastante texto, mas eu dei uma fuçada no site, não achei a apresentação, nem vi se teve call hoje, até teria assistido, se tivesse fácil ali, mas como não vi, passou, eu não vi. Mas enfim, eles estão comentando muito sobre o ano fechado, tá? Não sobre essa análise sequencial que a gente fez em mais detalhes, mas tá certo, a empresa não tá errada, ela tá mostrando, né, o panorama anual que você tem uma visão mais ampla do negócio. Só que esse anual a gente meio que já tinha dado a chancela, a gente já sabia que tava bom. Então a gente tá mais interessado numa análise mais fina daqui em diante, né? Enfim, mas tá certo, a empresa merece mesmo reconhecimento e não sei o que lá, pavimentamos o caminho, estruturada, forte geração de caixa, geração de valor, vão começar a pagar dividendo, que a gente sabe, né, que não é o ponto importante, mas, né, enfim, muita gente gosta, e ela tem condições de pagar dividendo com tranquilidade. A gente já vai ver, geração de caixa, dívida, que mais? A Taurus já virou a maior vendedora de armas curtas do mundo, legal, que é um objetivo que eles tinham e entregaram, né? Que mais? Ampliar a produção. Então a Taurus, essa palavra aqui é chave hoje, para ela continuar crescendo a receita, né, passa por ampliar a produção. Por quê? Em algum momento a gente vai ver aqui que ela está vendendo tudo que ela produz. A Taurus é uma empresa que vende tudo que ela produz e tem uma fila de meses, né, para ela entregar os pedidos. Então, quando uma empresa está nessa situação, tudo que você faz, você vende, o que você quer fazer para ganhar mais? Aumentar a sua capacidade de produção, certo? Porque se você continua produzindo a mesma coisa, você vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. Você pode repassar preço ali e tal, mas a melhor forma de você ganhar em um mercado que todo mundo quer comprar e você não está conseguindo produzir é crescer a sua produção. Então, eles vão já direto ao ponto. Ó, temos ampliado, a fábrica nos Estados Unidos está acima do planejado, no Brasil estamos fazendo investimentos para melhorar, ou seja, né, eles sabem onde está o gargalo e estão atacando o gargalo. Ponto positivo. Tá? Que em relação a vendas nos Estados Unidos, é o principal mercado de vendas dela, tem um indicador lá, muita gente se preocupou demais com isso, vai estar mais para frente no balanço, a gente já fala mais disso. Mas enfim, não é o ponto-chave, porque a gente está interessado em quanto a Taurus vende. Quanto o mercado como um todo está crescendo, é uma informação importante, tá? Mas não é determinante. O que é determinante é quanto a Taurus vai vender. E eles estão falando aqui que eles estão ganhando market share, porque estão crescendo acima do mercado. E é geralmente o que a gente quer das nossas empresas, porque isso demonstra que o produto delas tem alguma coisa de vantajosa para estar crescendo mais que os pares, tá? Ainda tem outros projetos, joint venture na Índia, né, exportação. Os caras, pelo visto, estão vendendo mais licitação de armas. Você tem dois grandes mercados aí. É vender arma no varejo ali, nas lojas, tal, no balcão. O cara chega, quer uma arma, faz lá o regulatório que precisa, né? Seja no Brasil, seja no exterior, compra arma, seu varejo. E tem o atacado de armas, que seriam as licitações para polícias, forças de segurança, exércitos e coisas afins. Eles sempre comentam que eles querem ganhar mais dinheiro no varejo, que é onde tem mais margem, tá? Essa venda de atacado, você vende volume grande, mas você, né, tem que acabar baixando o preço, porque é licitação, volume maior e tudo mais. Só que, se tiver espaço para vender, é o que eles falaram. Se tiver espaço para vender, é o que eles falaram. Eles falaram na última reunião que a gente acompanhou. Vamos lá, é uma forma de você marcar mercado, de você entrar no local. Então eles destacaram aí novas licitações. Que mais? Planejamento estratégico, pesquisa, desenvolvimento de novos produtos. Foi bem legal de ver lá no Investor Day. Eles têm um centro de engenharia para desenvolver os produtos legal. Eles têm um condomínio industrial, isso é bacana também, né? Uma visão de gestão ali sobre a parte a infraestrutura, né? Onde fica a fábrica deles. Eles acabaram de criar um condomínio com espaço para os principais fornecedores para facilitar esse contato, até mesmo, né, frete, tudo, mas até mesmo um contato de você estar próximo de seus fornecedores, parceiros estratégicos. Então eles investiram isso ao longo do ano passado e ficou pronto agora. Em algum lugar está falando isso, não sei se é aqui. E claro, né, vai começar a trazer frutos no momento. Além disso, eles estão investindo na fábrica para expandir, ou seja, né, eles sabem certinho o que precisa ser feito. Eles lançaram uma loja modelo assim aqui em Brasília, eu moro em Brasília, para quem não sabe,
que não é por acaso estar em Brasília, porque é mais uma loja showroom, modelo, e não uma loja para vender arma mesmo. E por que uma loja showroom estaria em Brasília? Porque em Brasília estão os legisladores, para eles, né, eles consideram estratégico, né, as questões regulatórias e tudo mais. Embora, tá, para ser honesto, o Brasil não é o principal mercado deles, o Brasil não é tão relevante, é relevante no exterior, principalmente Estados Unidos, tá? Mas enfim, né, eles sempre falam, mas Brasil é onde a gente tá e tal, a gente quer performar bem aqui também, tá? Enfim, mais alguma coisa? Aqui tem muito texto e pouco slide, né? Fica meio chato a gente falar, mas vamos adiante aqui. Boa, mensagem da administração bem feitinha, tem aqui mais umas armas. Tá, o que mais? Desempenho operacional, né? Vamos lá para os números. Então aqui a gente já vai resolver um ponto daquela nossa análise, né, mais fina, mais delicada. A gente viu uma evolução na receita, que eu falei, você pode crescer a receita aumentando volume, aumentando preço ou o câmbio, né, quando você tem exportação. E o que a gente viu foi uma queda de produção de volume no trimestre. Então isso aqui tem que chamar atenção, falando o que aconteceu, né? Porque lembra que eu falei, chave para a Taurus hoje é aumentar a capacidade de produção, já que ela está vendendo tudo. Então quando num trimestre você produz menos, isso é algo que arregala os olhos, com certeza. Aí a gente vai ver o porquê, não. Então, primeira análise, né? Viu que reduziu o número, é importante, chamou atenção. Segundo ponto, entendeu por quê. Olha lá, crescimento, investimento, legal, mas e aí, por que caiu? Menor número de dias úteis no quarto trimestre comparada para manutenção, férias coletivas, explica a redução de volume nos trimestres anteriores. Então, descobrimos o porquê. Né? No final do ano, a empresa aproveitou para parar para fazer manutenção, dar férias para a galera, e aí produziu menos, né? Se ficou dias parados. Ok, então temos a nossa segunda camada. A gente descobriu o porquê caiu. Agora vamos para a terceira camada. Tentar entender se isso é bom, é ruim, vai se prolongar no longo prazo, foi algo pontual e assim por diante. Então, né, foi parada para manutenção, não é nada grave, não é que a empresa perdeu capacidade, ou ela está com gargalo logístico, ou alguma coisa do tipo, né? Foi algo planejado, estava nos planos da empresa. Então, menos mal, é algo que não deve se repetir, deve voltar, né, ao normal daqui em diante. E outra coisa, né, a produção diária manteve crescimento constante, chegando a 10 unidades dia. Então, dividindo por dias produtivos, né, na verdade a produção teria crescido, tá? É que eles ficaram dias parados lá atrás. Então aqui a gente já entendeu que foi algo específico, pontual, né, planejado, não foi nada que a empresa, né, tomou de surpresa, que deve se reduzir, né, ou se resolver nos próximos trimestres e mais, né, deve crescer. Então no primeiro TRI de 22, isso aqui deve ser maior que esses 615, né? Porque no ritmo por dia já está acima, quem sabe no primeiro TRI acima desses 10,7 também, seria o ideal, né? Mais um trimestre de crescimento aqui. Então, não só a gente viu o que aconteceu, entendeu o porquê, viu que para a empresa não é nada grave que vai afetar, e talvez até mais uma quarta camada de análise, a gente já sabe o que esperar para o primeiro TRI, a gente tem uma expectativa que, primeiro, esse número aqui retorne acima dos 615, tá? Ok. E mais, né? O ideal seria que aumentasse o número de produção diário para mostrar que ela continua ganhando produtividade, né? Então, que a gente já, né, sabe exatamente o que esperar no próximo trimestre, tá? Então, se você tem costume de anotar, se você gosta só de deixar na cabeça ou de fazer alguma coisa online aí, né? Usar uma ferramenta de produtividade aí qualquer, você já sabe exatamente onde você vai ver o resultado no próximo trimestre. Se cumprir o que a gente está esperando, excepcional, só confirma, né, o que a gente está desenvolvendo. Se não, aí você vai ter que começar a olhar, né? Você volta para a fase anterior e fala, não, mas por que eu não continuo evoluindo? Né? Tem alguma coisa pior ou não, ok? Então, esse é um ponto. Isso aqui traz desdobramentos para o resto do balanço, porque se você cai o número de produção, você dilui menos os seus custos que você poderia. Então, a queda na margem bruta poderia não ser tão grande, a queda lá na margem EBIT, né, que a gente viu, poderia não ser tão grande, e o resultado no bottom line que a empresa teria sem essa parada seria melhor, muito provavelmente. É uma diluição dos custos fixos. Então, a gente já sabe que provavelmente ela está numa evolução e o parâmetro, né, padrão de lucro dela é até melhor, tá? Agora, você deve estar me perguntando, se eu falei de pensamento crítico, como é que teve essa queda e a receita subiu, que a gente viu antes? Lembra? Tem outros fatores, né? E um deles é preço. Então, o que eu chutaria... O câmbio a gente meio que já sabe, né? O câmbio do quarto tri foi mais alto.
que o do terceiro. Então tem um impacto do câmbio, mas a gente viu que nas vendas no Brasil também cresceram, tá? Então, muito provavelmente ela teve repasse de preço, tá? Seja ele efeito mix, seja aumento propriamente dito, e é isso que nós vamos confirmar em algum ponto aqui, não lembro exatamente onde está. Antes disso, eles estão falando que vem ganhando market share, crescendo mais que o mercado americano, que é muito positivo. Tá vendendo mais armas longas, tá desenvolvendo novos produtos, que é excelente, né? Isso aqui são todas as causas, tá? É isso, né? Desenvolver novo produto, ampliar, né, armas longas, vender mais licitação, que vai levar a esse aumento maior aqui, tá? Então é importante também entender o que é causa, o que é consequência. Eles estão estimando um market share de 60% nos Estados Unidos, é muito alto. Então cresceu as vendas e tudo mais, produto da Taurus, menor, blá 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 blá. Tá aqui, né? Vendas de unidades. Então, com a produção caiu, tá? Mas, tipo assim, ela não vende. É normal você ter um descasamento entre vendas e produção, né? Não necessariamente você vai vender todas essas unidades que você produziu no trimestre, né? Dá um certo descasamento, tem uma questão temporal, a questão do contrato já está fechado. Então a gente vê que em volume de vendas, né, caiu, mas caiu, né, marginalmente. Se você só olhasse isso aqui, começaria a preocupar um pouquinho, né? Pô, Taurus faz 3 trimestres que não cresce o número de vendas. Preocuparia. Mas a gente sabe que a empresa está no ramp-up de produção, né? Teve um impacto pontual aqui, mas aqui a gente vê, né, a produção segue crescendo, ou seja, né, uma hora esse crescimento da produção vai se refletir no aumento de vendas. Então, perfeito. Já eliminamos mais um possível problema aqui também. E aqui a gente vê, né, que o resultado dela vem basicamente dos Estados Unidos, tá? Importante. Esse é aquele gráfico que eu comentei, que o pessoal se preocupou, porque caiu o interesse do pessoal comprar armas. Isso é um gráfico acessório, é algo que te ajuda a entender como é que está o mercado americano, mas não algo que vai determinar o resultado da empresa. A gente viu que houve uma diminuição, de fato, na intenção do pessoal comprar. O que é esse background check system? Quando o cara chega lá para querer comprar uma arma, tá? O dono da loja lá provavelmente tem que fazer uma busca num sistema lá para ver se o cara tem antecedentes criminais, alguma coisa do tipo, tá? Então esse índice é justamente isso, quantas consultas foram feitas. Isso não quer dizer se o cara vai fechar negócio, não vai fechar, se ele tá só pesquisando, tá? E outra, né, o principal não é nem isso, o principal é que a Taurus está crescendo mais que todo mundo, então, né, não dê importância demasiada a esse tipo de coisa, ele ajuda a subsidiar a análise, mas ele não é determinante. E, assim, olha nominalmente, né? Nominalmente o número de consultas é o maior desde 2014, só não é maior que 2020, né? Então, aqui as vendas da Taurus acima, né? Performando acima da evolução. Então, preste atenção no que vocês têm que acompanhar e não a todas as informações. Tem que aprender a filtrar. Que mais? Próximo item, receita líquida. Aqui a gente volta lá naqueles 3 pontos. Se a venda ficou flat, né, levemente caiu, basicamente igual, tá? Como é que a receita cresceu, né? Lembra, pode ser com volume, que a gente viu que não foi, com certeza. Então resta preço ou câmbio para exportação, tá? E foi o que aconteceu nas duas. Enfim, aqui a gente vê a evolução, eles vendem basicamente armas. Tem ainda a fábrica de capacete lá, mas é irrelevante, tá? Basicamente armas. E aqui eles vão falar, né? A empresa teve um aumento na tabela de preços. Eles falam em outro lugar, um mix de maior valor agregado. O que é um mix de maior valor agregado? Você pode vender 500 pistolas que custam, sei lá, quantos dólares lá? Dá um chute aí. Não, é menos que $1.000, né? Tem aqui o preço médio, desculpa. $250 o preço médio é barato das pistolas Taurus. Não é só pistola, né? Tem revólver que é mais barato, por isso. Tá. Então você pode vender 500 milhões em revólver, que é mais barato. Ou você pode vender 500 milhões em um produto que você tem uma margem maior, tá? Então, desculpa, aqui a gente tá falando só de volume de vendas, né? Então, é outro raciocínio, desculpa. Você pode vender lá quantas armas? 10 mil armas, lá 500 e poucas mil armas de revólver que vai custar $250, né? Ou de, sei lá, um fuzil ou a subcompacta que tem um valor unitário maior. Então, isso que é impacto do mix nas vendas, tá? Você vende a mesma unidade, eu vendi 500 mil armas, tá aqui o número, né? Tô chutando aqui, é só voltar aqui. Vendi 613 mil armas no trimestre. Pode ser 613 revólveres, vai custar lá $200 e poucos,
ou 613 fuzis, que vai custar muito mais, ou uma pistola subcompacta, mais tecnológica, que vai custar mais. Então, esse é o impacto do mix na receita, tá? E pelo que eles comentam, teve tanto impacto preço, você pegar a mesma arma, né, e vender mais caro, impacto preço, quanto impacto mix. Dentre essas 613, claro, não é tudo ou nada, né? Dentro dessas 613 mil, teve mais armas mais caras do que armas mais baratas. Isso é efeito mix. Tá? Então aqui eles comparando com os principais concorrentes, que eles têm o melhor preço no mercado americano, por isso que eles têm, né, tanta vantagem lá. Eles têm um custo de produção em reais e vendem tem a fábrica na Georgia também, mas eles exportam do Brasil, então tem um custo de produção mais baixo que os rivais e oferecem um produto, né, de qualidade. Por isso que eles têm essa vantagem competitiva do custo, principalmente, tá? Enfim, mais alguma coisa, então, né? Outro motivo contribuiu para o aumento da receita, a desvalorização do real. Perfeito. Então, você vê, a empresa que é boa, que divulga bem os resultados, ela te ajuda a chegar nas conclusões, né? Então, ela mostrou que foi principalmente preço e câmbio, né? Uma combinação de preço e câmbio, né? E o volume das vendas não foi o que impactou. Então, a gente já entendeu o que aconteceu e já raciocinamos além, porque como essa redução no volume foi uma questão pontual, né, que no próximo trimestre ela deve voltar a produzir lá em cima, no próximo trimestre ela vai voltar a ter uma receita bem mais alta. Né? Claro, considerando que o preço e o câmbio, né, vão ficar... O câmbio a gente está vendo, né, cair um pouco agora. Então o câmbio vai jogar contra no próximo trimestre. Tá? Mas a evolução da produção, que é o que está no controle da empresa, essa, né, vai contribuir mais forte para o resultado. Enfim, aqui a gente vê resultado dos Estados Unidos, né, bem mais forte. Aqui no Brasil, mais alguma coisa. Não, né? Já vimos tudo aqui. Venda de novos produtos, né? 30% das vendas, né? Maior valor agregado. Vamos lá, que mais? Aqui, esse ponto aqui é importante, tá? Ao final do exercício, a Taurus registrava um back order. O que é um back order, né? Tem empresas que chamam de backlog, empresas que chamam só de carteira de pedidos, de quase 1 milhão de unidades, né? 1.982. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem o pessoal, né? Os lojistas, varejistas, enfim, né, quem vende arma, tá querendo comprar 1 milhão de armas da Taurus, mais ou menos. Chegou na Taurus, falou, me dá aí tantas armas, mais ou menos 1 milhão, tá? E ela vai demorar aproximadamente 5 meses para produzir esse 1 milhão de armas. Lembra? A gente sabe que ela está produzindo 10,7 por dia, né? 10,7 mil armas. Então, se a gente pegar esse número aí, 982 dividir por 10,7, né? Daria uma produção de quanto? 91 dias só para cumprir, né? Isso aqui. Ou seja, né, os caras ainda têm que vender o ritmo normal e tudo mais, né, além do que eles têm que cumprir do que está pedido já. Então, ou seja, a Taurus está vendendo tudo o que ela produz. Tá? 91 dias de produção vai dar quanto em calendário? Né? Eles falaram 5 meses aqui, é isso? Tem 20 dias úteis, um mês... Enfim, e aí, né, já é o detalhe, mas só para a gente ter uma noção, né? Os caras vão ter que trabalhar um monte só para cumprir o que já tem de pedido, fora o que vai entrar de novos pedidos. Então, quando você está vendendo tudo, é aquilo que eu falei, quanto mais você produzir, é o que melhor você pode fazer para ganhar dinheiro, aumentar sua capacidade de produção. Enfim, seguindo, blá, blá, falando das licitações também, que é legal. O lucro bruto, aquilo que a gente viu, uma pressãozinha nas margens, mas, né, relativamente explicado pela inflação, né, que eles falam, blá, blá, blá. Cadê, né? Não, isso eles estão falando o que eu vou dizer daqui a pouco. Eles estão comentando só no acumulado do ano, tá? Que o que a gente observou, que houve uma queda de produção, né? As vendas ficaram flats, você diminui a diluição de custo fixo. Então, é mais um item que ajudou a derrubar a margem bruta da empresa, o que é bom, né? Porque a gente vê que o impacto de custo mesmo, para cima dela, foi menor que esses 3 pontos percentuais. Né? Porque teve um impacto ali que diluiu menos custo fixo, porque a empresa produziu, né? Vendeu um pouco menos do que ela poderia. Então, isso aqui dá para esperar uma melhora para os próximos tris, claro, né? Se não piorar a questão de custo. Enfim, lucro bruto crescente, despesa operacional a gente viu que cresceu alguma coisa também.
Em despesas gerais e administrativas, eles controlaram super bem, tá? Ou seja, caiu em relação a 2020. Deixa eu ver aqui se tem ainda em relação ao terceiro TRI aqui. Terceiro TRI de 21. Ah, não, isso aqui é o resultado financeiro. É o próximo item. Aqui. Despesa com... Opa, deixa eu pegar aqui. Eu não tô vendo o que é. Aqui não vai dar pra botar lado a lado, porque um vai comer o outro aqui. Deixa eu ver se eu faço o seguinte. Coloco embaixo. Talvez dê. Gambiarra aqui, adaptação. Enfim, despesa com vendas no quarto trimestre, 74. Aqui, 74 também. Geral administrativa, 55,50, né? Essas despesas, elas não são lineares, então, geralmente, você tem um pagamento de bônus no quarto tri. Então, essa comparação aqui não é tão eficiente igual a gente viu nos outros itens mais para o top line. Mas o que dá para ver aqui, né, em geral, né, as empresas as despesas, estão bem controladas. O que aconteceu? Houve variação nos outros, né? Nos outros que deu a diferença aqui, 34. E cadê? Cadê aqui? 43, tá? Então, esses outros aqui, tem questões tributárias, eles explicam aqui, né? Tem questão tributária, de PIS/COFINS, uns benefícios aqui, Estados Unidos deu uns benefícios durante a pandemia, então é mais ou menos isso que tá bagunçando. No geral, né, a evolução das despesas tá ok, tá? Aqui você vê um crescimento de despesa ano contra ano, mas é despesa com venda que, eu falei até na live de ontem, é uma despesa que geralmente aumenta com o crescimento do resultado, é comissão, não sei o que lá que eles falam, né? São variáveis, ou seja, acompanha a evolução das vendas, tem comissão, frete, seguro, então não tem como segurar. A que tem como segurar essa aqui, né, foi feito um bom trabalho aí, uma boa administração dessas despesas. Então aqui a gente vê, né, evolução tranquila, o último tri aumentou um pouquinho, mas né, irrelevante. E no ano muito bem feito. Aqui a gente vê o câmbio, tá? Dá pra ver. O dólar médio foi, né, mais alto, ou seja, o real se desvalorizou no quarto tri em relação ao terceiro. No primeiro tri de 22, a gente provavelmente vai ver o efeito contrário, né? Deve vir uma pressão sobre a receita no mercado externo, mas por outro lado, uma diminuição dos custos, né, da produção feita no exterior. Enfim, EBITDA é a consequência de tudo aquilo que a gente viu, um leve crescimento com uma pressãozinha de margem. Aqui tem a margem EBITDA 37, se a gente pegar aqui, com certeza vai ser menor. Margem EBITDA do terceiro tri, 41. Mas, né, tudo isso que a gente está comentando, essas pressões nos custos, desde lá do top line até o miolo ali também, enfim, que a gente viu. E a tendência é dar uma acomodada à medida que for diluindo mais. A questão dos preços, né, do custo de fabricação dos produtos, essa também fora do controle da empresa, né, tem que ver. Mas enfim, né, se mantém próximo a esses 40%, que é bem alto, tá? Então a gente vê a margem bruta na casa dos 50%, é muito boa. Embora tenha algumas empresas aí com margens de 50%, 60%, tá? A margem EBITDA na casa dos 40% é muito bom, tá? Então a Taurus, ela tem essa característica, ela é muito eficiente em termos de custo. Ela tem uma despesa administrativa, operacional, né, muito baixa para o volume de vendas dela. Então, né, o pessoal não precisa gastar tanto com marketing, enfim. Ou seja, a margem EBITDA é muito forte, né? Perde muitos pontos da bruta para o EBITDA. Enfim, o resultado financeiro, o principal fator que influencia ele é o volume da dívida. Você tem volume da dívida e custo da dívida, tá? O custo da dívida tem aumentado no Brasil, mas a dívida dela é basicamente em dólar, tá? Não sofreu esse aumento. E, enfim, né, reduziu bastante o endividamento que a gente já vai ver. Então, o custo da dívida reduziu muito ano contra ano, trimestre contra trimestre. Ela está num patamar bem tranquilo de endividamento hoje. Então, o resultado financeiro cada vez mais neutro, tá? E no final, o lucro líquido, a gente viu que cresceu sequencialmente, na evolução, acho que tem evolução aqui, mas cresceu muito por questão tributária, né, irregular
a cobrança dos tributos foi meio irregular nesses trimestres. Aqui teve não recorrente, tá? Então não se assustem, pode ter parecido que piorou, mas é porque teve não recorrente. Eles explicaram que em algum lugar, ou para cima talvez. Mas enfim, o resultado está muito positivo, tá? Tem uma leve irregularidade trimestral, mas nada relacionado que comprometa a empresa, né? Mais relacionados aos créditos tributários, ao resultado financeiro, do que com a operação em si. Tá, endividamento, como eu comentei, hoje o endividamento é 400 milhões de reais, que em relação ao EBITDA é 0,4%, seja irrelevante. Eles até comentaram que pretendem rodar com endividamento até um pouco maior, né? A gente vê as empresas costumam ficar ali até uma vez, dívida líquida EBITDA, uma vez e meia, é uma quantidade ótima, assim, né, de capital investido. Mas falou, ó, tá até abaixo do que a gente esperava, ou seja, a dívida resolveu o problema, né? A dívida praticamente toda é em dólares, faz sentido porque a receita da empresa é principalmente em dólares, então nesse ponto também ela é coerente. A dívida tem uma razão de ser, né? Tem um porquê. A dela é em dólares porque eles vendem mais em dólares. Então faz todo sentido. Consegue um custo menorzinho ali de tabela. Investimentos, a empresa tem investido muito em várias frentes, em melhorar lá a infraestrutura de produção dela. Que mais, né? Trouxe os fornecedores próximos, investiu em componentes estratégicos como os carregadores que eles explicaram. Tem a fábrica nos Estados Unidos que ainda tem ramp-up, que ainda tem espaço para crescer, está modernizando as fábricas, está pesquisando novos componentes ali, lá o coating de grafeno que os caras explicaram, ou seja, né, tá fazendo o dever de casa para o futuro dela continuar crescendo daquele jeito. Ou seja, terminamos aqui, né, eles falam de dividendo e tal, é uma empresa que está muito redondinha, então em que pese o histórico da Taurus, tá, o hoje dela é muito bom, porque a gente viu vantagens competitivas de produção, né? Ela está ganhando market share, deve estar tendo um reconhecimento da marca, né? Tem um crescimento muito bom até agora, daqui em diante deve ser num ritmo menor, mas tem tudo para continuar crescendo com esses investimentos. A empresa a gente viu é muito eficiente em termos de custo, tem uma margem bruta boa, mas o destaque principal é as despesas, né, operacionais, que ficam super bem controladas, uma margem EBITDA excelente, que tem evoluído bem, está com uma estrutura de capital redonda, gerando caixa para pagar os investimentos e mais dividendos, ou seja, é tudo que a gente quer ver numa empresa e que a gente vai acompanhar nos próximos tris, e a gente já sabe de cara o que nós vamos ver no próximo tri, que é essa evolução da produção, tem que voltar, tá? Esperamos uma evolução nas vendas, a receita vai ter um incremento dessa produção vendida, pressionada talvez pelo câmbio, veremos esse mix aí, né? Tá fora do controle da empresa, fora isso, esperamos uma continuidade de controle de despesa operacional, tá aí. Então, a empresa não só hoje como bem, como, né, um futuro aí de curto, médio prazo também muito bem encaminhado, né? E é assim que a gente tem que fazer uma análise das nossas empresas. Opa, cadê? Aqui, pronto, deixa eu botar o loginho da Taurus. Eu perdi o loginho que não tinha o fundo dela, eu vou procurar lá, não achei para gravar o vídeo hoje. Ou seja, né, aproveitei uma empresa que a gente está acompanhando aí já mais de perto, a gente fazer uma análise ali um pouco mais crítica dos pontos do balanço, por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais comprido, né, 40 minutos, mas que, né, vocês viram, não tem nada demais. Agora é importante que vocês tenham essa mentalidade. Lê os números, tá? Primeiro passo, claro, mas muita gente para no primeiro passo, caiu isso, subiu aquilo, o cara fica meio perdido. Pois entender o porquê de cada item daqueles que subiu, que caiu, e por último, que é o mais importante, né, tentar correlacionar isso com o que a empresa tem feito, com o que ela não tem feito, com o que ela tem culpa, com o que ela não tem culpa, com, né, o que deve acontecer no futuro, para aí talvez numa quarta camada lá a gente solidificar bem o que a gente espera, o que a gente pensa, o que a gente tem em mente quando investe na empresa. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco mais completo, né? A gente vai variando aí em vídeos mais profundos, mais simples, alguns conceitos, né? Usando as empresas como plano de fundo. Perfeito, pessoal? Então, por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!